Olá, aqui é a Jéssica Santos, personal e naturopata, e vamos iniciar o nosso programa de vida e saúde. E o primeiro tema que eu quero trazer aqui para vocês é o intestino. E já vou logo dizendo, se você acha que a saúde do seu intestino está relacionada ao fato de você ir todos os dias ao banheiro, não, esquece isso e você vai ver aqui no decorrer do nosso conteúdo que tem bem mais detalhes que indicam se o seu intestino ele é saudável ou não. E quando a gente traz sobre o intestino, existem vários micro-organismos no intestino que é composto por bactérias e fungos. E esse micro-organismo, a quantidade dele é maior do que as células do nosso corpo. E eles são chamados de microbiota. A microbiota, ela é responsável por mais de 80% da nossa imunidade. E ela que ajuda a proteger o nosso corpo de vírus e bactérias e parasitas que atacam o nosso corpo e que traz aí várias doenças. A microbiota, ela se forma logo após o parto. E mamãe, se você está gestante nesse período, a sua dieta ela interfere muito na formação da microbiota do bebê. O tipo de parto também tem essa influência. Então, quando uma mulher tem ali um parto normal, ela tem, a criança logo já tem contato com as bactérias do canal vaginal e isso faz com que seja uma microbiota mais saudável do que quando é um parto de cesárea. Ela é formada até os 10 anos de idade, né? Então, até esse período ela ainda está em formação. E, como eu já falei, ela é responsável por nos proteger. Agora, vamos entender o porquê que é necessário a gente cuidar da microbiota. Porque ela é capaz de produzir vitaminas, hormônios, através da fermentação, que é uma das suas funções. E isso traz equilíbrio e também ela é responsável na produção de neurotransmissores que começa no intestino e atua diretamente na saúde cerebral e mental. Então, tudo começa pela escolha dos nossos alimentos que colocamos na boca, pois ela afeta a nossa capacidade de absorver os nutrientes e também de eliminar as toxinas necessárias. Agora, quando essa microbiota não está ali em equilíbrio, é que a gente já começa a ter alguns sintomas. Por exemplo, a desbiose, que traz aquele sintoma de inchaço, prisão de ventre ou diarreia, alergias, questões emocionais e mentais também. Quando eu falo a questão emocional e também comportamental, envolve um pouco de como você se sente no seu dia a dia, né? Se você sente bem-estar, está em paz, se você tem atitude e vontade de vir, de fazer as coisas, de fazer acontecer. Então, esses são alguns sintomas relacionados à parte emocional e mental. Mas esse desequilíbrio também pode trazer outros sintomas e outras patologias. 2 exemplos que eu quero trazer aqui é a SIBO. Vamos entender um pouquinho dos seus sintomas. Ele traz excesso de gases, distensão abdominal após as refeições, diarreia crônica ou constipação, sensação de peso no estômago, refluxo, arrotos frequentes, desconforto digestivo, deficiência também de algumas vitaminas, como de ferro, vitamina B, magnésio, que leva àquela fadiga crônica, anemia, unhas fracas, queda de cabelo e também dificuldade na concentração, lapsos de memória, névoa mental, dificuldade de se concentrar, de aprender, dor recorrente abdominal, cólicas, intolerância alimentar, alergias, principalmente a carboidratos e fibras fermentáveis.
O outro processo que pode acontecer também é a SIFO, que é uma síndrome fúngica, que é essa proliferação excessiva de fungos, e ela vem da família da Cândida no intestino. E ela é desencadeada principalmente por dietas ricas em açúcar, e também uso prolongado de antibióticos, corticoides, imunossupressores e sinais parecidos também com a SIBO. Outros sintomas que ela também traz, tá? Desejo incontrolável por doces, carboidratos, pois eles se alimentam da glicose, paladar alterado, gosto metálico ou sensação de boca seca e pegajosa após as refeições, enjoos frequentes após ingerir carboidratos, em outros momentos também. Cansaço extremo, dores nas articulações por causa das toxinas alteradas por esses fungos, infecções fúngicas como candidíase oral, genital, de pele, coceiras no couro cabeludo, no ouvido, pele. E também ela indica esse desequilíbrio na microbiota de forma geral. Também traz essas sensibilidades a cheiros fortes e químicos. E a gente pode fazer um teste se está acontecendo essa síndrome com você. Esse teste é o teste da maçã, qual após 1 hora, após a sua refeição do almoço, você vai comer uma maçã e você vai observar se de 30 a 40 minutos você vai sentir uma fome intensa desproporcional. Se isso acontecer, significa que você tem essa síndrome também. Outros fatores também que influenciam na saúde da nossa microbiota é a digestão. Então, eu vou trazer aqui um exemplo disso é o próprio ácido clorídrico existente no nosso estômago. E ele é responsável por quebrar os alimentos ali em menores partículas e ele ativa as enzimas que ajudam na absorção dos alimentos, dos nutrientes. Pode existir tanto a hipocloridria, que é um pouco ácido, e a hipercloridria, que é o excesso de ácido, e ambos afetam o intestino. Então, a gente precisa entender também que tem alguns alimentos que podem piorar essa produção. Um exemplo, café, álcool, pois eles irritam o estômago e prejudicam a secreção adequada do ácido. Infecções, bactérias, gastrite crônica, úlceras, deficiência mitocondrial, também compromete essa energia e no metabolismo digestivo. Os sintomas de ambos é um pouco parecido. A hipercloridria, ela traz o sintoma de azia, queimação, arrotos frequentes, dores no estômago e principalmente se você tiver muito tempo em jejum. A hipocloridria, que é essa redução desse ácido, ela traz má digestão, sensação de peso após as refeições, fermentação intestinal, causando gases, inchaço abdominal, deficiência de ferro, também da vitamina 12 e também do magnésio, pois a absorção desses nutrientes depende de uma boa acidez gástrica. E também, gente, o refluxo é um dos sintomas para quem tem hipocloridria. E a gente consegue melhorar essas enzimas digestivas através de algumas estratégias. Já anota aí. Como que você pode melhorar? Com alguns alimentos, como gengibre, hortelã. O hortelã vai ajudar principalmente no desconforto abdominal, suco de limão antes das refeições ou vinagre de maçã diluído em água antes das refeições também. Para o limão, você vai usar meio limão com meio copo de água morna 30 minutos antes e o vinagre também 30 minutos antes, 1 colher de sopa para meio copo de água. E agora que aprendemos um pouco mais sobre as questões intestinais, vou trazer aqui algumas estratégias práticas para você começar a tratar o seu intestino. A primeira delas é começar eliminando alimentos que faz com que isso piore. Por exemplo, leite, derivados, ovos, amendoins, trigo, corantes, adoçantes artificiais, né? Você pode trazer ali a preferência, se for substituir, por estévia,
ou talmatina. Outra coisa que eu não trouxe aqui também, eu falei adoçantes e também o próprio açúcar, tá, gente? A segunda estratégia está relacionada à forma como a gente faz a higienização de alguns alimentos, como as frutas, os legumes. Essa estratégia aqui é um método para neutralizar 90% dos agrotóxicos presentes nesses alimentos, que sim, também faz mal para o nosso intestino e para a saúde. Então, a primeira opção para você fazer essa lavagem é lavar os alimentos em água corrente, esfregando suavemente. Usar vinagre, você pode usar uma xícara de aproximadamente de 50 ml para cada 1 litro de água, deixar de 15 a 20 minutos de molho, depois enxágua bem. Depois você vai fazer o quê? Vai usar uma colher de sopa de bicarbonato para cada 1 litro de água. Também deixar esse alimento ali de 15 a 20 minutos e depois fazer a lavagem deles em água corrente. Outra estratégia que você pode começar a incluir no seu dia a dia é assim que acordar, realizar a limpeza da sua língua. Tem uns objetos que já tem que faz isso. De preferência de comprar um limpador de língua inox, tá bom? E você vai fazer essa limpeza todos os dias pela manhã, assim que acordar. Porque ali, gente, fica várias toxinas na língua, né? Quando a gente acorda. Então, você faz essa limpeza. E também fazer um shot matinal, né? Um dos modelos que eu gosto bastante e é eficaz é um shot com a glutamina. Então, você vai beber a glutamina no período da manhã. Você pode espremer também meio limão. Existem outras formas complementares também para esse tratamento, como o uso de ervas, alguns detox também, alguns sucos específicos, as próprias vitaminas também. E se esse conteúdo fez sentido para você, se você identificou que precisa começar a tratar do seu intestino e está com alguma dificuldade, deseja uma ajuda, já entre em contato aqui comigo. Tem o meu @ aqui na capa do nosso programa. E até o próximo